Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar hoje sobre doping. Ei, que coisa boa, né? Que delícia, que maravilha. Atualmente nós temos visto aí alguns posts, alguns atletas, não é de hoje, né? Que estão sendo pegos, nacionais, não nacionais, né? Brasileiros, não brasileiros, estrangeiros. E temos aí uma repercussão, eu e o Balu, a gente se diverte nos bastidores, porque a gente acaba falando que a gente não tá nem aí pro que estão fazendo, seja profissional ou seja amador, mas é um tema que tem aí, eu acho que vale a pena a gente deixar acho que um pouco da nossa opinião aqui, não somos donos da razão, mas temos a nossa opinião sobre o assunto, acho que é legal até pra gente poder conversar e dividir e aprender como a gente sempre faz. Obrigado por vocês estarem aqui novamente. Vocês viram aí? Vocês viram que pegaram mais um queniano agora, né? Acho que semana passada, alguma coisa assim. Acho que foi o 20º queniano esse ano, eu não sei quando tá colocando ao ar, mas foi acho que mais de 20, eu não sei agora. Ele foi quinto em Berlim, mas não esse ano, acho que foi ano passado ou 21, não lembro agora. Quinto, não sei. Foi no pódio ali. O 21 é mais conhecido como ano passado. O passado, Não, mas eu não lembro se foi 20 ou 21. Esse que pegaram foi Chicago? Não, né? Não. Foi antes. Assim, vamos lá. Vamos começar com o profissional, né? Cara, vai existir sempre. Pelo menos, né, assim... A gente consome informação de vários esportes, não só da corrida, não só do triatlon. A gente, né, gostamos de muitos esportes. A gente vê que isso acontece e a gente vê que acontece desde sempre. Mesmo desde antes de existir a agência internacional aí que ia faz os exames surpresa, faz os exames nas provas, tem um sistema, para quem não sabe, o profissional ele tem um sistema lá onde ele tem que preencher todo ano um calendário dizendo aonde ele estará, né, o ano inteiro, se ele muda aquela rotina, né, ele tem aquele passaporte dele, né, um passaporte literalmente. Exatamente. E sim, assim, o que a gente às vezes vê, na verdade... Nessa condição, assim, eu já, até por experiência de como é que funciona isso, e aqui no Brasil também funciona dessa forma. Eu me lembro algumas situações ali, por exemplo, com o Igor na semana do Ironman Florianópolis. Eles entram em contato, você tem que se apresentar em tal lugar, às vezes no hotel, próximo à prova, tal hora, e ali eles vão fazer a sua coleta. E é exatamente isso. Em outra situação... o Igor tinha saído de Balneário e por esquecimento veio para São Paulo, não colocou o endereço de casa. Os caras entram, onde você está agora? Não sai daí que a gente vai fazer a coleta. Então, só que assim, eu não sei se o quanto que... Isso é com todos eles, né? Não, com todos eles, mas eu estou dizendo, esse teste, acredito eu, não só quando a gente vê, né, o que se alega, né, porque fazer com amador é muito caro. E aí eu não sei realmente o quão caro é um teste antidoping. Eu não sei. Não é esse sistema e nem deveria por não ser profissional. Agora, quando a gente olha, eu digo mais pelo triatlon, acho que você acompanha agora o 70.3 São Paulo, mesmo que de longe, que, sabe, a gente, muita gente falando uma certa quantidade de... Putz, claro que a gente não vai afirmar, mas falar, será que tem alguma coisa diferente? Será que não tem? Só que aí a gente sabe também que não é possível você, sei lá, testar 10 por categoria por causa desse custo. Mas quanto realmente é esse custo? Eu tô literalmente por fora de valores, tá? Mas eu vou te falar, trabalhei na ACES, eu era muito envolvido no evento da ACES, na meia maratona, e acompanhando esse e outros eventos, 10 anos atrás. A gente está falando de R$10 mil por sexo. Então, R$10 mil no masculino, mais R$10 mil no feminino. Para avaliar apenas o pódio. Né? Você pega o pódio, você pega um surpresa ali, a gente está falando de R$2 mil por cabeça. Se vai testar mais gente, sai mais barato por cabeça. Sim, vai. Mas é um processo extremamente caro para você colocar. Então a gente ouve muito
Principalmente o torcedor, amador, eu leigo porque é no sentido de amador, né? O amador falando, acho que deveria ter. Não é financeiramente inviável para um evento ficar testando. Estou falando de 10 anos atrás. Hoje deve estar, não, a tecnologia evoluiu, então pode ser mais barato, improvável que seja muito mais barato. Não, então, Balu, quando você fala assim, talvez a gente se baseando até pelo Brasil, mas, sei lá, vamos dar um exemplo aqui aleatório. Se a gente pegasse a Maratona de Berlim e ali, eu acho que por faixa etária, se pegasse, sei lá, cada vencedor de faixa etária, ainda assim, mesmo sendo lá fora, é um processo caro que encarece para o organizador? Encarece muito, né, cara? Porque assim, por mais que a gente fale assim, não, Berlim tem 50 mil pagantes e tudo mais, isso aqui é uma grana que... o ponto é, você não tem... Eu acho que isso fica muito claro. Você não tem retorno. Então, é um dinheiro que você coloca e você só perde dinheiro. Porque pensa assim, se eu... imagine que você conhece alguém que... Eu pesquisei aqui rapidinho, Balu. Pelo menos aqui é o que eu tô vendo aqui num texto que saiu, dando o nome de um responsável aqui do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele diz, e ele é membro da UADA também, que cada exame no Brasil com EPO, né, então para pegar o EPO também, custa em torno de R$2.000. Cara, né? Então vai ser parecido com o que eu falei. O que eu achei aqui no Google agora. Então vai ser 10 anos atrás. É um investimento, cara, que você não tem retorno. Sim, eu digo como organizador, como dono de um evento. Tô dando uma festa e alguém fala, você vai ter que fazer um exame de doping. Tá, o que eu ganho como organizador? Isso não é só no Brasil, mas né? Olha, isso é mundial. Falou, olha essa situação. Digamos, de novo, o exemplo de Berlim, que tem 2 grandes patrocinadores, Adidas e a BMW. E se o patrocinador, esse patrocinador ou o title sponsor fala, olha, eu não quero saber se você não tem retorno, eu quero que você faça esse investimento. Não, mas vou te falar, ok, mas você não acha que seria válido? Ruim também é ruim pro patrocinador. Mas por quê? Porque você vai associar o seu evento com uma imagem de pessoas. É ruim. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o grande ponto do doping... A vista grossa sempre vai existir, então. Sim, mas vai, porque... Mas na realidade é isso. Eu acho que tem uma linha tênue, porque, por exemplo, eu já falei, acho que aqui, não sei se foi aqui ou se foi lá no Clube de Assinatura, quando a gente falou um pouco sobre isso, a gente não pode afirmar nada, mas assim, se você pega uma grande figura, vamos dar um exemplo, Usain Bolt, vamos supor que ele se dopasse. Qual o interesse na época da IAAF, que hoje é World Athletics, ou do Comitê Olímpico Internacional que o Bolt fosse pego? A gente não precisa usar o exemplo, a gente não precisa usar o exemplo teórico do Bolt, vamos usar o exemplo mais clássico e é sabido Lance Armstrong. O Lance Armstrong, ele falava nas entrevistas que ele nunca havia sido pego. O Lance Armstrong teve todo o esquema de dopagem dele omitido pela Federação Internacional. Ali era um sistema gigante. Né? Então, mas por quê? Porque é ruim para o esporte. Porque assim, para quem vende o esporte. Porque pensa, o quanto o Bolt traz pro atletismo, o quanto o Bolt traz pro esporte mundial, o quanto o Bolt traz pra Olimpíada. As pessoas, elas iam assistir o atletismo, a grande maioria, esquece a gente, esquece quantas pessoas gostam de corrida. As pessoas iam no estádio para ver o Bolt. Ninguém tava nem aí pro resto. Nem aí. Sim. Entendeu? Então, assim, se você tira um cara desse, ele não vai para uma Olimpíada, ele não vai para o Mundial, ele não vai para uma Diamond League. A Puma, que era a patrocinadora dele, ia colocar menos dinheiro no esporte. Patrocinador de relógio que patrocinava. Eu gosto de usar o exemplo do... É um negócio que, infelizmente, envolve... A gente tem que ser realista. Assim, o mundo não podemos, ninguém pode se dopar, é muito triste com os outros. Cara, mas vai existir. Vai existir. Eu gosto de usar o exemplo do Lance Armstrong porque foi um exemplo real, que ele teve envolvimento de dinheiro para que a organização, eu não sei como chama UCI, omitisse o doping, porque o Lance Armstrong trouxe um caminhão inimaginável de dinheiro para dentro do esporte. Então, assim, pro esporte como fenômeno, é ruim o doping. O esporte como assim, como agente transformador, chame do que quiser. Agora, como produto, é ruim você pegar as pessoas. Como produto. Como produto. A gente tem inúmeras... Não vou citar, porque a gente não pode citar, mas existem inúmeras ligas
esportivas Que não estão nem aí. que não estão nem aí. Que é claramente... A gente tem que entender que o esporte, quando você tem um atleta correndo a 9,90, é muito mais legal do que você ter um atleta correndo a 10,30, digo, visualmente. O espetáculo é muito mais bonito. Então, você tem inúmeras ligas que não fazem nada contra o doping, porque o esporte fica esteticamente mais legal, mais bonito, mais competitivo. Mais chamativo, as marcas, né? Vou usar um exemplo americano. A NBA, ela tem o exame antidoping dela, se não me engano, é em agosto. Cara, é avisado. Ó, gente, em agosto a gente vai fazer o antidoping. Então eles têm exame antidoping? Tem exame antidoping. Mas é um exame antidoping marcado. Porque... E daí, com o estudo, você pode fazer uma periodicização, porque, cara, pra esses caras é ridículo, você entendeu? Então, mas enfim, eu acho que pro profissional, eu acho que vai existir sempre. Eu acho que, não tô dizendo, é errado, ponto, mas eu entendo porque muitas vezes é o ganha-pão das pessoas. Eu de entendo, todo mundo, do atleta, do atleta, vende, de treinador, quem transmite. marca. No caso do Lance, o que era track antes do Lance Armstrong? Sim. Né? A Nike, que não conversava com o ciclismo, a Oakley, que era uma marca de destaque, mas assim, cara, fincou o pé de uma forma que mudou a história da empresa, né? Então assim, você fala, poxa, é uma coisa muito diferente. Então é pro atleta, é para quem tá envolvido diretamente e indiretamente. A gente é muito romântico, né? Se a gente tiver que tirar paixão, porque a gente ama. Todo mundo fala assim, cara, eu prefiro pensar que tá todo mundo bem. E se for pego, beleza, foi pego, vira a página, segue o jogo. Tá errado, ponto. Não é que não tem que ser punido, tem que ser punido. Mas assim, adianta ficar, porque não... Vai ter sempre. Porque o cara que ganha o primeiro, muito, o segundo, ok, o terceiro, pouco, mas o quarto ganha nada. O quarto ganha nada. Pra quem é apaixonado por esporte, assim, igual a gente, é duro, assim, saber que tentar passa, por exemplo... não tô dizendo que é todo mundo, mas existe. A gente começou o programa falando que foi o 20º, não lembro agora de cabeça, o 20º queniano, que seja, ou é mais... É meio triste, porque como envolve dinheiro, né? O ser humano é assim, se envolver o dinheiro, o ser humano vai buscar trapacear. Tá, mas aí quando a gente vira a chave pro amador é ego. Cara, o amador eu acho que é ego, mas eu acho que assim, eu falo que eu tô nem aí principalmente pro amador. Óbvio que eu entendo, tem gente que quer se preocupar com colocação e tá certo, né? Eu fiquei em quinto e de repente os dois que ficaram na minha frente podem ter tomado alguma... Eu entendo, tem aquele amador às vezes que, a gente falando da corrida, né? Que a empresa paga para aquele cara que é um pouco mais simples, ajuda, dá uma ajuda de custo, paga inscrição, paga viagem. Esse cara, ele voltar dizendo que ele foi terceiro, é muito melhor do que ele voltar dizendo que ele foi sétimo, né? E de repente 3, 4 na frente. O que vai mudar? Não, mas eu digo porque às vezes a empresa continua ajudando. Vamos pensar nesse caso do cara simples, que a empresa às vezes continua ajudando. Fala, se você ficar em terceiro, eu te dou mais uma ajuda, eu te dou um extra. Eu entendo isso daí. Mas eu acho que assim, o amador é uma coisa, cara... Entendi agora. O amador. Você entendeu? Sim. Eu acho que assim, eu acho que pro amador é uma coisa tão boba, cara. Eu acho que é uma coisa tão boba, porque eu acho que a premiação, eu acho que vaga, eu acho que índice só desperta e aguça mais ainda a vontade das pessoas. Então, falando na corrida, o índice de Boston, tem isso. Daí, poxa, falam do doping, mas tem o cara que corre com o chip da mulher para ela conseguir a vaga. Tem pessoas que correm só com o chip e o número de uma mulher para fazer o tempo para ela poder ir para Boston. É tão errado, ou mais errado, eu não sei. São as formas de ultrapassar. São errados, ambos são errados. Então assim, você fala, é o doping, é o correr, entendeu? Então isso daí é errado. Por quê? Porque você fala, não, só vai quem tem. Daí você mexe com o ego de alguém e tudo mais, e a pessoa quer. Vaga para participar de uma prova, Havaí, no triatlo, alguma coisa. É a mesma coisa. Ou, daí o cara faz isso por quê? Porque daí uma marca pode gostar e achar que ele foi bem, ou ela foi bem, e ela vai ganhar produto, vai ganhar oportunidade de... Daí você fala, mas assim, daí você passa por cima de algumas coisas que cada um tem. Uns têm, outros não têm. Eu sei que tudo que eu fiz do meu jeito. Se a marca acha que eu deveria correr melhor, ou eu deveria chegar na frente de alguém para ela poder me ajudar,
ela tem o direito dela. Agora, se eu vou fazer isso através de treino ou eu vou fazer isso através de trapaça, como o Balu falou, daí é questão de cada um. E daí é o que eu falo, cada um no seu buraco. Pra mim, eu tô nem aí, eu não olho, juro, eu não olho pra ver quem chegou na minha frente e se eu achar que essa pessoa tomou, não tomou. Eu acho que assim, você passou do ponto de olhar pra você, cara. Então assim, se eu tô satisfeito com o que eu fiz, eu treinei da melhor maneira, eu fiz a prova da melhor maneira, ou os tempos que eu tô tendo, era o que eu podia e o que eu consegui, acabou. E em um outro episódio, um outro programa, sem relação com o doping, a gente falava que da diferença entre o amador e o profissional, que o amador, pelo menos no discurso, ele deveria, eu acredito muito nessa mentalidade, que o amador deveria sempre se comparar tão somente com ele mesmo, né? Tão somente com ele mesmo. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, mas ele deveria buscar isso. Nunca vai ter isso 100%, mas ele deveria buscar a comparação sempre com ele mesmo. Ah, eu sou hoje um corredor melhor do que eu era mês passado, um ano atrás, uma década atrás. Já o profissional, como é a profissão dele, ele se compara necessariamente com o outro. Então, porque eu preciso ganhar de outro para que eu seja campeão, eu tenha o meu pagamento, vamos dizer assim. O pró... Ele não está preocupado com colocação, assim, dane-se tempo, com índice, assim, com classificar para ganhar. Olimpíada, sim, mas esse cara, ele tem uma obrigatoriedade de uma fiscalização. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Essa pessoa, se ela se compara com ela mesma ou com o outro, quando você tem o Ri falou agora de o que eu fiz, eu sei que fui eu que fiz. O amador, quer ou não, ele engana os outros, óbvio, eu tô tomando alguma coisa proibida, ganhei do Rô, tomando alguma coisa. Só que ao mesmo tempo, eu, sendo amador, não faz sentido eu tomar para ganhar de você, quando na verdade o princípio é eu ganhar de mim mesmo. Então, acaba sendo uma ajuda extra para trapacear, sendo que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, assim, para mim, esse é um dos grandes problemas. Mas eu acho que daí entra isso, né, Balu? Acho que essa coisa, né, de classificar índice, eu acho que isso é... Eu sempre falei que todo mundo fala, pô, mas você fala que você é contra Boston, mas você foi para Boston. Fui por outros motivos, não é que me arrependo de ter ido, mas falo, cara, Boston é legal a prova, é incrível a prova, mas é a semana mais cara do ano de Boston, é mais caro que Nova York, é mais caro que todas as cidades lá, é absurdamente caro. É uma briga de ego que eu não gosto pra mim, então todo mundo acha muito bacana pintar Boston, fiz 12 anos, eu não acho, pra mim tanto faz como tanto fez. Eu acho que o amador é o seguinte, abrir inscrição faz, é a xepa, quem conseguiu fazer fez, vai quem tá afim, não é quem tem tempo, não é quem tem vaga. Eu acho que quanto mais você coloca essa coisa, eu acho que mais você aguça essa vontade das pessoas a quererem ir além do que elas podem ou do que elas são capazes. E daí entra nisso. Hoje em dia, o acesso está absurdamente mais perto, mais fácil, mais simples para conseguir isso daí, para conseguir essas substâncias. Então, assim, eu sei de pessoas que foram em consultas e daí chega lá só para ver como é que tava e sai com pedido de coisa que não pode. Eu atendi recentemente, mês passado, um cara que, né, querendo emagrecer, tal. Eu falei, o que você tá tomando de suplemento, tal? Eu sempre faço essa pergunta. Ele, tô tomando umas coisas que eu nem sei o que é, eu te mando. Aí mandou, eu falei, cara, você sabe, o médico que te passou isso, ele te falou o que é? Termina com OL, alguma coisa, OL no final. Você terminou com OL no final? Ele achou de verdade, o cara é gente boa, finíssima, assim, não era corredor, ele tava tomando um monte de... Coisa proibida. Proibida, ele não sabia, na cabeça dele ele tava tomando vitamina. Esses dias eu estava conversando com um treinador que mandou uma receita de um aluno dele, olha o que o cara tá tomando. O cara tava tomando... Uma receita devia ser por mês, mais ou menos, que pro médico que consultou, o médico ganhava R$450 por mês desse aluno, desse cliente. Então você tem, acho que você tem uma pressão, porque o médico acaba sendo, vamos ser bem honesto, o médico acaba sendo um vendedor, de produtos. Então você tem a pressão financeira do médico, ou do nutricionista, ou do endócrino, que seja. Você tem a pressão financeira. Aí tem uma coisa que mudou muito o jogo dos anos pra cá. Antes o cara tomava alguma coisa ali por fora para ganhar, hoje ele ganha por uma questão estética de rede social. Então você tem isso do que o Ri falou um tempo atrás, dos benefícios, porque ele acaba ficando, entre aspas,
famosinho, ganhos recebidos, então o cara tem a pressão de um terceiro querendo ganhar dinheiro em cima dele, ele querendo ganhar os mimos. Essa pressão é só dele, Balu, você concorda? Ah, sim, então, sim, não tô dizendo que, coitadinho, não, a culpa é ela. Não é possível que alguém não consiga entender que o médico manda uma receita de 2, 3, 4 mil reais, que você acha que o cara tá te mandando isso de bom coração. Que é vitamina C. Não pode ser isso, que a pessoa pode achar, tem que ser muito ingênuo. Eu acho que eu conversava esses dias com a Paula Narvaez em off, uma semana atrás, a gente falando bastante disso, que é o que mais de tudo que é o que mais me incomoda nesse assunto, assim, do lado pessoal, uma coisa que mais me incomoda é que, eu acredito, e não tenho números, tá, mas eu acredito que hoje tem muito, porcentualmente, não em quantidade, mas porcentualmente, tem muito mais mulher tomando do que homem. Vocês me trazem que vocês falam que no triatlon tá banalizado, no amador. Na corrida eu não acho que seja banalizado, não acredito mesmo. Mas o que eu sei, observo e acompanho, eu sei que tem muito mais, porcentualmente, né? Caso de ali que sobem, que correm bem, vamos dizer assim, tem muito mais mulher tomando do que homem. Só que eu acredito muito, muito que boa parte dessas mulheres façam por uma questão estética. Instagram, vamos dar o nome certo. Instagram. E muito mais pensando nisso do que pensando em correr. Porque assim eu vou conseguir ir para Boston. Mas tem que. Já um treinador falou: mas eu tenho aqui uma aluna que toma abertamente para ir para Boston. Eu acredito que tenha, mas para mim é minoria. Para mim, a grande maioria a questão estética. Eu acho que acaba tendo um pouco dos dois. Eu acho que tem uma coisa que o Rô falou, que eu acho que é o grande ponto, que eu acho que é o ego. E isso independe da parada final. Pode ser classificar para uma prova, pode ser fazer um tempo, sim, pode ser ganhar de alguém, pode ser o homem ficar fortinho, ficar bacanão, pode ser para o Instagram, pode ser para estético feminino, principalmente, tem a parte estética masculina também, mas o que eu acho é que, assim, a partir do momento em que você começa a querer primeiro apontar o dedo para os outros, né? Então, assim, quando você está competindo, que eu acho que é o grande ponto. Cara, se você não quer, não participe. Porque, assim, não vai ter antidoping para amador. Não vai. Não, assim, não é por mal, não sou eu. Não vai. Custa dinheiro, a gente já falou. Custa dinheiro, gente. O organizador de prova está aqui para pagar a conta. E não é por mal, porque custa caro tudo isso. Quem não sabe, tem um episódio que a gente fez lá no começo que a gente falava. Quanto custa? O que o organizador tem que ter para fazer uma prova? Entendeu? Ele não vai colocar. Por quê? Porque você tem que pensar na categoria 18 a 24, 25 a 29, 30 a 34, e assim até 65 e 65 mais, masculino e feminino. Como é que você vai pagar essa conta? Daí faz pro primeiro. Mas por que não faz pro segundo? Você fala, não tem fim. E pro amador não é isso. Então, assim, desculpa, infelizmente, não vai ter pro amador. Não é que eu desejo, mas não vai ter. Não vai. Realiza que é melhor, esse entendeu? Exemplo que você deu, que você falou, o treinador, né, ele sabe, etc, etc. E aí ela vai e faz o tempo que ela planejou, que eles planejaram, ele também se vangloria do tempo dela como treinador. Porque, cara, a gente não sabe, mas às vezes sim, às vezes sim. Mas eu acho que assim, você tem que... De verdade, não sei. Eu acho que assim, se um treinador... Eu vou falar por mim, vai. Se eu sei que alguém tá tomando, aluno meu, eu primeiro vou falar o seguinte, eu já não te treino mais. Não é por mal. Mas assim, eu não quero o meu nome envolvido com isso. Eu não quero. Tem gente que vai dar de ombro, vai falar, não sou eu mesmo, cada um faz o que quer da sua vida. Esse sou eu. Não tô dizendo que é certo para todo mundo. Na minha concepção de como eu olho o esporte, de como eu olho o meu trabalho, a minha responsabilidade, porque nós somos educadores, eu não posso ser conivente, eu não posso saber disso daqui e ser omisso. Essa é a minha opinião. Tem treinador que adora colocar o dedo para cima aqui e falar um monte, mas, como o Balu já falou em outros episódios, cara, a gente olha de longe, sabe? Principalmente mulher, a gente sabe quem toma, não é por mal. Taxa de acerto de 95% a 97%. E não quer dizer que isso torne essa pessoa uma pessoa ruim. Sim. Não, cara. Zero problema.
Cada um faz o que quer com o que tem. Só que eu não quero, Ricardo Hirsch, não quero me envolver com esse tipo de coisa. Então, se eu souber algum dia que algum aluno meu faz isso, acabou, cara. Eu não vou dar mais treino, eu não quero isso. Não quero. Agora, tem gente, que é o que você falou, eu sei que tem treinador que acha lindo. Ah, porque meus alunos pegaram tal colocação, levamos sei lá quantos mil alunos para essa prova, e daí fomos... Você entendeu? A gente sabe como é que é. Porque tem o ego do atleta e tem o ego do treinador. Ego existe para todo mundo. Para todo mundo. E daí, falar que o método de treinamento dele funcionou é bacana. Só que será que foi o método de treinamento ou será que foi um monte de ampola que foi para dentro? Você entendeu? Porque, óbvio, para quem não entende, você tem vários tipos de doping, né? Tem um que te dá força, tem um que faz você recuperar melhor, tem um monte, né? Então, assim, cada um é um. Então, como é que você vai fazer, né? A gente teve no caso atual do atletismo, como é que você vai fazer uma pessoa sair de uma prova curta para uma prova longa, aguentando uma carga de que corredores demoram 5, 6, 7 anos para chegar naquela carga e aquele corredor faz isso em 1 ano? Não tem, é fisiológico, não é o Ricardo, não é o Rodrigo, não é o Danilo. Qualquer um vai ter que passar por esse processo. Né? Então, eu acho que é esse que é o ponto que as pessoas precisam entender e falar, cara, por isso que eu falo, eu não tô nem aí se o amador toma ou não. Cada um faz o que quer com o que tem. Eu confesso que eu não assim, tipo, não, falando tal. Cara, deles. É a história que eu falei do amador. Você compara com você mesmo, cara. Perdeu dele, tá bom, perdeu porque ele tá tomando, não tem problema. A única coisa que mexe comigo é porque, assim, a gente falou que a gente sabe, com uma enorme taxa de acerto, sabe quem toma, quem não toma, sabe quem é limpo, quem não é, sabe? Quem é talentoso, quem não é. O que eu percebo, eu falo isso nas minhas redes, no Instagram, como você cria para mim, um ambiente nocivo tá no feminino. Para mim, o grande problema é no feminino. Porque a mulher brasileira, geralmente assim, mas a brasileira, com certeza, tem uma vivência esportiva muito menor do que o homem. Pelo menos na geração não, essa geração mais. E as atuais também, assim. Você vou lá no Fundusp, a molecada sempre vai ter muito mais homem do que mulher. Então, essa é uma vivência esportiva muito menor. Então, você tem... a pressão estética na mulher é muito maior do que sobre o homem. Muito maior, esteticamente falando. E aí é impressionante. Isso não quer dizer que nós somos a favor dessa pressão estética. Não acontece, eu falo só de uma realidade. Exatamente. É realidade. Falando do que a mulher mais bonita vai ter mais seguidor, a magra vai ter mais seguidor. É assim que funciona o mundo real. O mundo fora do mundo dos ursinhos carinhosos é assim que funciona. Gostemos ou não. E o que eu percebo, isso eu lido recorrentemente. A pessoa ela chega pra você e ela não entende porque ela não tem o mesmo resultado que é que outras pessoas. A comparação, né? Eu falo assim, ela não consegue entender a malícia. O cara, quando você vai na academia, mesmo o cara que começou a treinar há pouco tempo, entrou o José Montanha, que entra de lado na academia, você sabe que ele tomou alguma coisa e tá tudo bem. Tá tudo bem, ele quis tomar, tal, ele gosta. Você sabe. Aí o Rio, certeza que eu já teve isso, porque eu já tive ao longo de todos os anos, que você dá um exercício de perna pra mulher, ela não fala, porque ela assim, eu não quero ficar igual o José Montanha. Então, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar que você não vai ficar igual o José Montanha. Aí você vê a falta de malícia. Com as costas da Nádia, o peito cebolado. Isso, peito ombro cebolado. Você percebe isso na falta de malícia das mulheres. Então você cria um padrão de comparação e uma expectativa dentro do feminino que é irreal. E essa mulher, ela se frustra. Porque ela não consegue, ela treina. O Balu tá falando, gente, só para ilustrar aqui. Estamos generalizando, não são todas, pelo amor de Deus, tá? Porque a gente, às vezes, as pessoas adoram, né, que crucificar. É só a amostra que eu tenho como treinador, 25 anos trabalhando com isso, e o Balu também. Tá? Então é só essa amostra que a gente está falando. Pode ser que você que esteja nos ouvindo seja diferente, tá? Mas se você olhar para o lado, você vai ver na academia, muitas vezes até amigas de vocês, que de fato, infelizmente, isso acontece. É aquela história de colocar na TV, você colocar uma modelo famosa, modelo atriz, que toma de tudo
E aí tá comendo a bolachinha integral. Diz assim, não, então, deixa eu te explicar, não é assim que funciona. É o mundo irreal. Puxando para outro campo, por exemplo, que é no cinema. Eu acompanho um cara que ele fala muito sobre os bastidores. Ele fala, cara, você vai ver um filme de super-herói, você não acha que aquele cara... Então, assim, você pega ali o filme de super-herói ali, esse cara não foi fazendo supino que ele ficou assim. Só que o homem sabe disso. O homem, a nossa geração pesca muito rápido. Só que a mulher não. Então a mulher cria uma insatisfação, né, uma frustração que é enorme. Era muito disso que eu falava com a Paula. Ela falou, Balu, não consigo explicar para as clientes que não é possível uma transformação assim, curta, nesse período, limpa. E nem muito longa, Balu, porque assim é o que a gente fala. A gente conversou com a Vitória Rosa aqui, a velocista. Cara, quem não sabe o que é o treino de uma velocista, pesquisa. Você vai ver a loucura que é. Não só na parte da corrida em si, mas na parte do trabalho de força. O que essas mulheres fazem, cara. O atletismo o atleta do atletismo, os caras são, todos eles, os homens, as mulheres, absurdamente fortes. Você vai ver os exercícios, terra, agachamento, é uma insanidade. E daí você chega na academia e fala assim, não é possível que essa pessoa, esse homem ou essa mulher conseguem fazer isso ou fazem isso à base de arroz e feijão e oxigênio. A gente, um tempo atrás, vocês devem lembrar disso, que foi pra gente, ficou um tempão em off falando, uma influenciadora que chegou pra gente os exames, a receita de GH dela, lembra? Ó, a receita tá aqui de GH da fulana. A fulana vai, viaja no exterior e ganha tênis, e ganha aquilo, e ganha isso. Aí sabe a rede social da fulana, ela tá lá com tapioca, fazendo educativo, fazendo academia, só que, obviamente, o GH não tava lá. Daí a mulher que não sabe como, a menina corredora que não sabe como o jogo é jogado, ela fala, eu quero fazer isso e não consigo. Aí tem que explicar, então, é que essa pessoa que você tá seguindo, ela não tá mostrando tudo dela. Não tá. Só que o homem, de novo, na nossa geração, ela pesca muito rápido. Ele fala, isso aqui eu sei que não é real. Então, pra mim, a única coisa que me incomoda é isso, essa frustração na mulher. Nesse exemplo que você tá dando, Balu, ainda assim, essa que se compara, vamos dizer assim, talvez ela, aí a partir do momento que ela sabe qual que é o processo, ela tá afim de pagar o preço também. Tá, às vezes tá e às vezes não tá. Eu acho que assim, cada um tem que ser responsável pelas suas coisas. Entra nesse ponto, e assim... Você entendeu, Rô? Por isso que eu falo que eu não tô nem aí. Não tá no meu controle. Não tá no meu controle. Então, assim, adianta eu ficar olhando... Mas o exemplo que você deu, você não tá nem aí, mas a partir do momento que acontecer dentro da equipe... Não, exato, não, mas daí é uma postura ética profissional que anda em paralelo com a pessoal. Esse que é o ponto. Claro. Você não vai conhecer, vamos dar um exemplo, aproveitar o momento, um político que é fela da mãe e pessoalmente ele não é. Não é por mal, porque é a mesma pessoa. A única pessoa que muda é um ator, que na hora que... Francisco Coco, que na hora que você tá conversando com ele, ele tá falando uma boa. Na hora que tá filmando, ele faz as engasgadas. Daí sim, ele tá atuando. Agora, uma pessoa, eu como Ricardo, como a treinador, é a minha mesma postura que eu tenho como atleta. Então eu não posso ser conivente com isso, eu não posso aceitar isso. Então, pra mim, eu não tô nem aí. Eu acho que a decisão... Pra mim, você entendeu? A decisão, acho que ela cabe a pessoa. Por exemplo, você vem e fala assim, então, essa fulana você tá seguindo, ela toma isso, isso e isso. Então, eu não queria expectativa de conseguir o mesmo que ela no prazo que ela conseguiu, chegando na mesma chegada que ela chegou. Agora, se você quer, aí é uma decisão sua. Eu não vou falar pra tomar. Até onde eu sei, até onde eu sei, nunca orientei alguém que tomasse. Posso ter orientado? Posso sem eu saber. Sabendo, eu nunca tive. Mas assim, você quer ter o corpo que ela tem, ou você quer correr rápido como que ela corre, aí você quer, aí é uma decisão sua. Por isso que eu concordo muito com o Rio nesse ponto, que não ligo, porque assim, se você quer tomar ou não quer, a pressão, você tem que aparecer bonita, você quer aparecer mais jovem, você quer... Aí é com você, mas não ache que você vai fazer. Não queira se comparar com uma pessoa que está usando de outros recursos, achando que sem recursos você vai fazer a mesma coisa. E uma coisa que eu acho que, só até pra gente finalizar aqui,
que eu acho que é engraçado, cara, é quando a pessoa é pega, né? Que eu acho que tanto o profissional como a gente já teve aí amador, né, sendo testado, principalmente em grandes provas fora, acaba acontecendo isso. Que daí normalmente é difícil assumir. São poucas as pessoas. A gente teve o caso da Ariane que assumiu no triatlon, né? Falou, tomei. Isso aqui é pro, né, cara? É então, pro, né? Então, e daí vem a desculpa, né? Assim, pô, não sabe o que é? Eu tava com um problema de saúde. Você fala, se você tá com problema de saúde, você pode avisar, né? As agências reguladoras, né? Então, assim, se alguém tem um problema de saúde, você vai lá e você passa. Você vai ter que passar um laudo médico. Pode ser que eventualmente você tenha que passar por uma consulta para de fato identificar se você tem aquele problema mesmo ou não, tal. Mas assim, pô, cara, assume, ó, errei. Né? Assim, já foi pego, você já vai sofrer a penalização. Não é você querer desmentir isso ou achar uma desculpa que vai resolver o problema. Eu tava conversando numa prova. O problema é que daí você perde o crédito de tudo que você conquistou, né? Tava conversando em uma prova com a esposa de um treinador amigo nosso, não vou falar aqui quem é. E ela super frustrada porque ela já sabe, ela falou, demorei tanto tempo para fazer isso e assim, eu vejo que todo mundo tá tomando generalizado, mulher, sempre assim, porque a diferença é muito maior com a mulher, né, o impacto no resultado. Ela falou, é absurdo porque é muita gente e quando você fala com essa pessoa, elas não estão se dopando, elas estão... Eu vou usar as pessoas ali que eu tô com um problema de saúde. Eu tenho endometriose. Começa, então, entendeu? Aí você vê a quantidade de modulação hormonal que existe. Assim, de repente houve uma epidemia global de modulação hormonal. Todo mundo precisa modular hormonalmente. Então a coisa até mudou de nome. Não é que elas tomam bola, é tratamento. É tratamento. O médico ou médica vende. Não, é tratamento. A gente só está fazendo uma remodulação hormonal. Assim, cara... na hora que não vai ser o caso por causa do custo, mas se essa pessoa remodulando hormonalmente vai para o exame de doping, ela pega. Por quê? Porque é doping. Não adianta você florescer, mudar o nome. É doping. Então, o que acontece muito é o cara que tá andando com a droga. Não me interessa. Exato. Você entendeu? Tudo que você chama essa droga. Não interessa se você tá levando pra consumir ou se você vai vender. Se a polícia te parar, você tem 100 gramas de maconha. Meu apoio de porta aqui pra segurar a porta, que é 1 quilo de cocaína. Não, cara, continua sendo 1 quilo de cocaína. É isso, não muda. Tá na porta ou não. O que acontece muito, muito, muito é que quando você conversa com essas pessoas, e às vezes eu acho que também é um trabalho mental da própria pessoa se justificar. Sabe? Não é que eu tô tomando, é que eu estou fazendo uma remodulação. Ela vai se enganando. Porque houve uma epidemia global que as mulheres de 35, mas você tava com problema de pele, problema de cabelo, problema disso, não sei o que lá. Você fala, bem, tá bom, eu entendo. Acho que de fato tem coisas que a gente tem que tentar resolver. Mas assim, então assuma, fala assim, olha, eu estou fazendo um tratamento e eu sei que isso vai mudar a minha performance. E esteticamente, no fundo, a gente vai ver que no fundo é sempre 80% estética. Ou, como diz Dostoiévski, né, acima de tudo, não minta você mesmo. E elas acabam mentindo para elas mesmas. Não. Voltamos ao tema do outro episódio, honestidade. Seja honesto com você. Verdade. Né? Acho que é simples. E além de ser honesto com você, quem olha de fora, cara, você é amador, né, que é 99% do nosso público, se compare com você. Se fulano tá tomando e tá ficando mais forte que você, tá correndo mais rápido, tá emagrecendo mais rápido, se compara com você. Quanto você corre hoje, quanto você pesava hoje, compara com o seu passado. Eu acho que o grande ponto, não vou dizer que é o ponto, mas eu acho que uma coisa muito legal que todo mundo pode fazer é, primeiro, assim, eu normalmente eu acredito que tá todo mundo bem, todo mundo limpo e todo mundo fazendo da maneira correta tudo. A partir do momento que você faz isso e você faz o seu, cara, você vai ver numa tranquilidade. Numa paz, eu sei, numa paz espiritual. Numa paz, porque assim, se o cara fez, fala, putz, que legal que ele fez, cara, porque eu via que ele tava treinando, ou ela, ou ele, quem quer que... Eu vi que ele tava buscando, que ele queria evoluir, que legal que ele conseguiu, ponto. Agora se eu ficar, será que tá tomando? Será que não tá tomando? Cara, a sua energia, a sua cabeça, você vai para um outro caminho, que você fala, ao invés de você olhar, que o Balu falou, ao invés de você olhar para você e falar, poxa, tá bom, legal que ele fez. Não interessa se fez certo ou fez errado, mas tá bom, agora eu vou olhar pra mim. Poxa, que bom que eu fiz o que eu entreguei, o que eu queria, alcancei o que eu gostaria. Ou, cheguei no meu limite, tá difícil, não consigo. Tá tudo certo.
Eu não sei se o Ri tem essa percepção, eu tenho de conversando com aluno, cliente, conhecido, é que o grau de frustração, quando eu falo nesse assunto, ou quando vem as pessoas vêm perguntar para mim, conversar comigo, 95% ela é uma frustração feminina. 95% é uma frustração feminina que fala assim, cara, não entendo, eu não entendo, não consigo. O homem, nesse sentido, o amador, ele sabe, o fulano toma... Se questiona menos, eu acho. Né? Muito menos. Se compara menos. Tal. Muito menos. Acaba tendo isso. Muito menos. A diferença comigo a diferença é brutal. Brutal. Enfim, não é uma pena, mas se puder passar uma mensagem aqui, eu acho que é isso. Olhem mais para vocês, se preocupem, ou não se preocupem e curtam mais aí o que vocês estão fazendo, que eu acho que é o caminho ideal, acho que é o melhor a se fazer, e esquece um pouquinho, deixa a parte do doping para quem vai se preocupar, deixa para as agências, para os organizadores de provas, para os atletas profissionais, e não para a gente que está ali no dia a dia fingindo que está performando. Valeu!